Boa noite. Amém, irmãos. Eu queria pedir para o louvor, pode descer, só o instrumental fica comigo. Não vou demorar muito. Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas há um temor muito grande aqui. E eu queria que nós orássemos um pouco, falasse um pouco com o Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu tenho percebido nesses dias, e eu me coloco no meio dessa palavra. Sabe, as pessoas, elas são muito zombadoras de Deus. Elas tratam Deus com muito falta de respeito. Elas zombam mesmo, elas falam que Deus é assim, que Deus é assado. Elas desrespeitam Deus na cara dura, falam na sua cara como Deus é. Mas isso não é o pior, irmãos. O pior é um cristão desrespeitar Deus. E eu estava em casa hoje, e eu acordei com uma palavra no meu espírito, e veio um temor sobre mim, irmãos, tão forte. E eu escrevi um texto, e eu compartilhei aquele texto no Facebook, compartilhei no grupo de jovens. Sabe, irmãos, algo que vem para exortar você e vem para corrigir você e para me corrigir, nunca vai fazer te dar glória a Deus. Nunca vai fazer você dizer um amém, porque isso toca na sua carne, isso mexe na nossa carne, e nós estamos sendo exortados, e a palavra exortar, irmãos, é trazer para perto. Nós devemos olhar essa palavra como um incentivo para fazer a coisa certa, e não para se sentir mal porque você está sendo corrigido. Então nós olhamos os dias de hoje e nós percebemos que as pessoas desrespeitam Deus, mas isso, irmãos, é considerável porque eles não conhecem a Deus. O pior, irmãos, é um cristão desrespeitar a Deus conhecendo a Deus. O pior, irmãos, como igreja, é nós virmos aqui receber essa palavra e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Como se nós não tivéssemos temor nenhum, como se nós não tivéssemos respeito nenhum por Deus, e como se a vida fosse nossa e nós vivemos como nós queremos viver. E pronto, acabou. Não, irmãos, isso é uma falta de respeito com Deus, isso entristece o Espírito Santo, isso deixa ele muito triste, ao ponto, irmãos, de que você querer ter relacionamento de intimidade com ele, e você não conseguir, porque o que você faz de errado, você acha que é certo. Então, irmãos, eu fiquei com aquela palavra do meu espírito, eu lancei no Facebook, eu lancei lá no WhatsApp, e aí eu estava na casa da minha mãe, conversando com meu primo, e ele estava chorando porque o casamento dele foi destruído hoje. E eu comecei a aconselhar ele, aconselhando meu irmão também. E aí o pastor mandou uma mensagem para mim: Rica, você pode pregar hoje? Irmãos, na hora que ele falou isso, eu falei: calma aí só um minuto. Eu falei: Espírito Santo, o que eu faço? E ele disse: você vai pregar o que você recebeu essa manhã. E aí, irmãos, eu falei para ele que eu vou embora correndo, vamos embora, eu preciso ir embora. Eu tenho que orar um pouco, eu tenho que conversar com o Espírito Santo, que ele vai me dar umas direções. Entrei no carro, irmãos, e eu comecei, o temor começou a me pegar dentro do carro, e eu falei para Erika: que vontade de chorar aqui. E ela falou: amor, pode chorar. Sabe, irmãos, eu não consigo entender, eu falo de mim também. Nós precisamos começar a respeitar Deus como cristãos, nós precisamos respeitar a palavra. Sabe, levamos as coisas tão levianamente, achamos que Deus, ele é uma pessoa como um amigo que faz mal para nós, um amigo que não está conosco. Sabe, as pessoas estão vivendo de uma forma que elas acham que é Deus que precisa delas, é nós que precisamos de Deus. Não é você que precisa, que Deus precisa de você, não, é você que precisa de Deus. Se não fosse Ele, você não estaria aqui. Se não fosse Ele, você não teria recebido o Espírito Santo. É uma falta de respeito como nós agimos com Deus. E aí às vezes a gente acha que o fato da gente não fazer coisas na igreja, é só a igreja. Não, irmãos, quando você faz na igreja, você está fazendo para Deus. Agimos tão asquerosamente com Ele, como se Ele fosse uma pessoa tão suja, tão imprestável, que não fez nada por nós, que não pagou um preço por nós, que não se dedicou a nós, que não deu a vida por nós. E achamos que nós temos que vir aqui, receber a palavra, e ainda a gente tem que ser abençoado. Não, porque Deus tem que fazer mesmo, porque eu estou servindo a Ele, eu estou andando com Ele, eu estou fazendo tudo, eu estou me dedicando para Ele. Mentira!
É mentira, irmãos. Se nós vamos realmente se dedicar a Deus, nós precisamos anular a nossa vontade, anular a nossa vida. Porque quando você levantou a mão e aceitou Jesus, irmãos, a sua vida foi entregue para Ele. O seu nariz não te pertence, sua boca não te pertence, suas mãos não te pertencem, seu corpo não te pertence. Você não é seu. Nós não somos mais donos de nós mesmos, irmãos. Sabe, é muito bom se mover na unção. Eu creio, o pastor crê, muitas pessoas aqui crê. Há um avivamento que vai pegar o Brasil, vai mesmo. Mas Deus não quer que o seu povo, que a sua igreja se mova suja. Deus não quer que a sua igreja se mova suja, irmãos. Sabe por quê? Às vezes nós ficamos com pecados escondidos e achando que as pessoas não precisam saber do que nós estamos fazendo. Mas eu vou te dar um alerta. O diabo, irmãos, ele vai te ficar minando ali, e uma hora ele vai denunciar o seu pecado, e as pessoas vão saber o que você está fazendo, só para você se sentir envergonhado. Não, Deus não vai te envergonhar, Deus não vai levantar pessoas para denunciar o seu pecado e nem o meu pecado. O diabo vai levantar pessoas para te envergonhar, e falar, você é crente mesmo? É isso que você faz como um cristão? É assim que você anda como você nasceu de novo? É assim que você fala? É assim que você pensa? É assim que você olha? É assim que você age lá na sua igreja? É assim que você coopera com o seu pastor? É assim que você coopera com o seu líder de jovens? É assim que você coopera com as pessoas? Irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos sobre ter uma vida cristã. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo com essa vida que foi dada para nós. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos tanto dele, irmãos, que se você não tiver ele, você não prospera. Nós precisamos tanto dele, irmão, que se você não tiver ele, você não tem saúde. Nós precisamos tanto dele que se você não tiver ele, você não tem um bem-estar. Você não tem, irmãos, a vida que você tem hoje. Nós precisamos alinhar, irmãos, algumas atitudes. E eu gostaria que você abrisse em Hebreus 12, versículo 1. E eu vou orar, Espírito Santo, nos perdoa, Espírito Santo, pela falta de respeito que nós temos com você às vezes, ou muitas vezes, Espírito Santo, nós não queremos fazer isso. Nós, como pessoas que nasceram de novo, nós não levantamos da nossa cama querendo pecar, nós não levantamos da nossa cama querendo errar, nós não levantamos, Espírito Santo, com esse pensamento. Nós queremos agradar o Senhor, nós queremos viver para você, nós queremos fazer as coisas com você. Você não é nosso patrão, Senhor. Nós somos cooperadores seu, nós somos ajudadores seu aqui nessa terra. Me dá sabedoria, Espírito Santo. Coloca as palavras certas na minha boca, Senhor, para abençoar o seu povo, atingir os corações deles nessa noite. Se essa mesa fala, Pai, essa mesa é uma mesa de temor, respeito, consideração por aquilo que você fez. E nós precisamos lembrar, Pai, que não foi só a salvação que nós recebemos a sua vida zoe operando dentro de nós, se movendo através de nós, Espírito Santo. Eu te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente não sabe o que entristece o Espírito Santo. Falar mal das pessoas entristece o Espírito Santo. Não cooperar com a igreja entristece o Espírito Santo. Não fazer aquilo que Ele te deu para você fazer entristece o Espírito Santo. Não ser obediente entristece o Espírito Santo. Ter um pensamento contrário àquilo que Ele te diz, irmãos, você está entristecendo o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Então, se você quer ter um relacionamento com essa pessoa, nós precisamos alinhar as coisas. Todo mundo tem desejo de crescer, todo mundo tem desejo de avançar. Mas ninguém chega lá, irmãos, se não passar pelo processo de consagração. Ninguém chega lá, irmãos, passar pelo processo de ser ensinado, de ser reprovado até às vezes. Porque vai ter situações onde você vai ser reprovado. Mas para você, irmãos, isso é um incentivo, porque é onde você foi reprovado, se levanta e faz para que seja aprovado. Mas estamos levando a vida como se ela fosse uma coisa normal. Eu estou indo para a igreja, eu ouço a palavra e para mim está tudo certo. Estamos vivendo a vida lá fora do jeito que nós queremos. Isso está errado, irmão. Nós precisamos nos conscientizar disso.
Eu me coloco nessa palavra. Todo dia, irmãos. Todo dia eu quero acertar. Mas eu sou ser humano, eu vou errar. Mas eu não quero errar. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto grande nuvem de testemunhas, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, tenha respeito pela palavra, tenha respeito pela vida que nós temos hoje, tenha respeito pelos ensinos que nós temos hoje, tenha respeito pela liderança, tenha respeito pela sua igreja, tenha respeito pelos seus irmãos. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis ou vos canseis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, as pessoas estão nos pegando como exemplos de alguém que anda com o Espírito Santo. As pessoas estão nos pegando como exemplos de alguém que teve a vida mudada por Deus. As pessoas estão nos pegando como exemplo de alguém que fala de acordo com a palavra. Mas às vezes parece que nós preferimos andar mais como o mundo anda, falar mais como o mundo fala, viver mais como o mundo vive, do que viver de acordo com a nova natureza. E isso está errado. Porque quando você faz isso, irmãos, o diabo ele já anda ao seu derredor loucamente te tragar. E o que ele mais quer é te envergonhar. E a pior coisa que existe, irmãos, é você vir para um culto e você não conseguir levantar a sua mão porque você está sentindo condenado. Depois que algo errado você fez. É a pior coisa que existe. Então nós precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Porque quando nós precisamos de Deus, Deus consegue fazer o que Ele tem para fazer porque nós queremos Deus. Nós desejamos Deus. Nós precisamos de Deus. Então, porque nós precisamos de Deus, Deus nos capacita, Deus nos dá unção, Deus nos dá graça, Deus nos dá poder, e aí nós vamos fazer aquilo que a gente tem que fazer. Essa palavra não é de muito amém, muita glória a Deus, irmão, mas eu sei que está entrando aí, porque entrou em mim. E eu sei que você está recebendo. No silêncio, irmãos, a palavra também trabalha. E eu quero ler isso que o Espírito Santo falou comigo de manhã. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E aí esse versículo está dizendo, ele se mostra forte para aqueles que o coração é dele. E eu escrevi assim porque o Espírito Santo me inspirou. Quem vive do jeito que quer, vive como se não tivesse um Senhor. Quem faz as coisas do jeito que quer, faz porque não considera quem fala. Quem vive uma vida de aparência, certamente está enganando a si mesmo e os outros que tentam se espelhar nele. Quem é insano e leviano nas coisas espirituais do reino, certamente mostra seu estado de pouca comunhão com Deus e muita satisfação carnal. Esse é o ano da consagração. Não jogue pérolas aos porcos, não vomite e caia no próprio vômito. Seja fiel e íntegro ao chamado de Deus. Esse é o ano de ajustes. Irmãos, nós precisamos entrar lá no avivamento. Só que antes de entrar nesse avivamento, o avivamento começa dentro de nós. Sabe, há tipos de avivamentos.
Avivamentos onde duram 1 semana, 2 semanas, avivamento onde duram meses, avivamento onde dura um dia. Mas existe um avivamento que é interno, é dentro de você. Você pode estar avivado, irmãos, como também pode acontecer um avivamento fora. Só que para que a gente entre nesse lugar, para que a gente viva essas coisas, nós precisamos examinar a nossa pessoa, saber o que nós estamos fazendo, para que Deus pegue a nossa atitude de hoje e fala: agora eu consigo fazer o que eu estava precisando fazer. Não, você não vai conseguir se alinhar na sua própria força. Não vai. Você não vai conseguir parar na sua própria força. Você não vai conseguir, irmãos, não vai conseguir. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. E quanto mais você ora em outras línguas, quanto mais você tem comunhão com Deus, mais você fica cheio dele. E quando você vê, você não quer mais fazer aquilo que você estava fazendo. Porque a Bíblia fala, irmãos, que o homem, ele é escravo daquilo que o domina. Então, se você faz algo em excesso, irmãos, aquilo está te dominando muito, você é escravo daquilo. E nós estamos falando de dias onde as pessoas são escravas de namorados. E agora eu falo de meninas que namoram lá na igreja. São escravas de namorados. O menino é escravo da namorada. O homem é escravo da mulher, às vezes. A mulher é escrava do homem. Tudo, irmão, que te domina em excesso, ele se torna senhor sobre você. E a falta de respeito com Deus, aquilo com que Ele está falando, está nos ensinando, irmãos, é horrível. Porque eu não consigo entender, irmãos, isso. Eu acredito dessa maneira desde o dia que eu nasci de novo. Se eu faço algo para a Érica, se eu desrespeito a Érica, eu não estou desrespeitando a Érica, eu estou desrespeitando a Deus. Se eu sou infiel a Érica, eu sou infiel a Deus. Se eu maltrato a Érica, eu estou maltratando eu mesmo, porque eu sou um só com ela. Então nós estamos olhando e achando que Deus está bem distante da coisa que nós estamos fazendo. Não, irmãos, olha, eu vou falar algo para você. Se congregar fosse algo que a gente escolhia, Paulo não teria falado: não deixe de congregar como é costume de muitos. Aí tem gente que quer congregar em casa, Cristo em casa. Irmão, não existe isso. Se você não vir para cá, você não cresce, porque aqui você vai ser alimentado. Aqui você vai ver que pessoas passam pelo que você passa, mas você na sua casa, você vai ser roubado. Nós vamos entrar no avivamento, irmão. Eu tô me entregando para isso, eu tô orando para isso, eu tô me consagrando para isso. E eu sei que isso vai pegar a igreja, vai pegar vocês todos, vai pegar as pessoas que querem ficar afogueadas, vai pegar tudo isso, sabe por quê? Eu peguei a visão dele. Começou nele, irmão. E porque eu sou discípulo dele, eu vou pegar essa visão. Acredite. Se você pegar essa visão dele, irmãos, e ele é um homem afogueado, Deus vai te usar do seu jeito. Você não precisa ser como o Edson Conceição. Deus vai te usar no seu dom. Deus vai te usar na sua capacitação. Deus vai te usar na unção que estiver sobre você. Só que se você pegar na visão que está com ele, esse fogo pega você. Só que para o fogo, irmão, vir sobre você, e é aí que você tem que entender. Quando o fogo vier sobre você, irmãos, ele vai vir para queimar as coisas que estão impedindo você de prosseguir. É maravilhoso nós nos movemos na unção, é maravilhoso nós estamos aqui e receber poder, mas precisamos alinhar as coisas, precisamos caminhar certo. Irmãos, eu estou convertido há 8 anos, e eu não falo isso para me gabar não, eu quero ser mais exemplo ainda para as pessoas, eu quero ser muito mais exemplo para as pessoas. Tem amigos que conversam comigo hoje e falam: Ricardo, realmente, cara, Deus está fazendo a obra na sua vida. Realmente Deus fez algo diferente na sua vida. Não, irmãos, Deus tinha um plano, como Ele tem um plano na vida de cada um. Só que eu peguei o plano. E eu estou colocando ele em prática na minha vida. E hoje vocês estão me vendo aqui, irmão, mas vai ter dias que vocês vão me ver pregando por aí. E as pessoas serão tocadas por essa unção, porque Deus está levantando pessoas para tocar outras pessoas. E Deus está contando com você. Deus está contando com você. Deus precisa de você agora, para que a palavra se estabeleça mais e mais, para que o poder dele pegue as pessoas, para que o poder dele alcance as pessoas. Deus precisa de pessoas disponíveis.
Deus precisa de pessoas disponíveis para que o reino dele seja concretizado mais e mais na terra. Irmãos, nós estamos perto do Senhor Jesus voltar. Irmãos, é só a gente ver o que está acontecendo aí fora. É só a gente ver, as dores de parto estão acontecendo. Então imagina, nós vamos continuar desrespeitando a Deus, irmãos, com atitudes que não tem nada a ver com a gente? 1 Reis fala, irmãos, que Elias disse assim para os profetas de Baal: até quando? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue ele. Se Baal é Deus, segue ele. E as pessoas ali, irmãos, nada responderam. Sabe por que muitas vezes acontece isso, irmão? Porque não há resposta para essas pessoas, é que nem elas sabem o que elas são em Cristo. Elas nem sabem o que elas receberam. Elas nem sabem como elas têm que andar. Elas nem sabem como elas têm que fazer. E sabe por que não sabe o que tem que fazer? Porque não lê. Não medita. Não sabe o que está escrito. Irmão, por muitos anos eu vi essa Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa. Era um amuleto. Não, hoje ela é vida dentro de mim. Ela precisa fazer a diferença nas nossas vidas. E às vezes você vai passar por coisas e a palavra está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você e você está procurando escapes, pessoas para te aconselhar. E isso é correto, você precisa de aconselhamento, mas você tem a palavra e ela pode fazer por você, sem você ir atrás de alguém. Hebreus 12, irmãos, capítulo 12, versículo 14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, na qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver a Deus, irmãos, agindo do jeito que quer agir, vivendo do jeito que quer viver, fazendo as coisas do jeito que quer fazer. Não, mas eu quero ter uma visitação do Senhor. Não, mas eu quero ter que Ele apareça para mim. Irmãos, sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Todos os dias, irmãos, eu me cobro. Todos os dias, eu faço com que eu vença a mim mesmo. Todos os dias eu oro mais, para que eu me vença mais, para que eu cresça mais, para que eu avance mais, para que eu abençoe mais. Porque quanto mais eu cresço, irmão, mais pessoas são abençoadas. 1 Timóteo 5:22 diz assim: não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. Não participe do pecado dos outros. Não participe, irmãos. Se você está vendo que o irmão está pecando, repreende-o com mansidão, porque é isso que a Bíblia diz. E se ele não se corrigir, irmãos, se afasta dele, para que você também não seja tentado. Converse com o seu pastor, porque ele precisa sair daquele erro e ser restituído. Ele não pode se perder. Ele não pode ir para outros caminhos. Ele é um filho de Deus. O que está acontecendo é que ele está errando ali. E você está vendo que ele está errando. E às vezes você vai: não estou vendo não. Nossa, olha o que aquele irmão cometeu. Não vi não. Irmão, não se faça de cego para coisas que o seu irmão está fazendo. Converse com ele se ele estiver errando. E se ele não estiver errando e não se consertar, irmãos, você tentou. Vai e converse com o seu pastor. O pastor vai conversar com aquela ovelha. E se ela não aceitar, irmãos, o que o pastor pode fazer por ela? Nada. Ela que decidiu andar naquele caminho. Não participe do pecado dos outros. E eu não estou aqui para falar de pecado, irmãos. Eu nem gosto de falar de pecado. Eu não gosto de ficar falando de pecado. Porque parece que a gente está colocando julgo nas pessoas. E nós somos tirados dessa lei. Nós somos tirados do pecado. É por isso que eu não gosto de ficar falando de pecado. Mas a gente precisa entender que o pecado nos rouba. O pecado nos prende. O pecado nos assedia. Todos os dias. Todos os dias, irmãos. Diz assim, no versículo 24. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento. Ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes. E as que não são, não podem permanecer ocultas. Irmãos, você pode esconder do seu irmão do lado, você pode esconder do seu irmão do outro, mas Deus está vendo. Deus está vendo o que eu faço, Deus está vendo o que você faz.
E eu gosto de algo que o pastor Vinícius disse uma vez, que ele leu um livro que se chama O que você é, ou quem você é quando você está sozinho. Quem nós somos quando nós estamos sozinhos. E eu posso dizer que nós não estamos sozinhos porque o Espírito Santo está lá. Como é que você se sente quando você erra? Irmão, quando eu erro, eu fico muito, muito, muito triste mesmo. Ao ponto de falar, Espírito Santo, me perdoa, me perdoa. Mas é o jeito de eu falar com ele. E eu sei que ele já me perdoou. Só que eu me sinto tão triste, irmãos. Eu não quero entristecer ele de jeito nenhum. Só que tem pessoas que faz. Aí faz de novo. Faz de novo. Nossa, você não tem temor? Não, eu faço de novo. Aí faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. E quando você pergunta se está bem, ainda a pessoa fala, estou bem. Aí faz de novo. Aí quando vê, está lá, irmãos, impregnado naquilo, o diabo zombando dele. O diabo fazendo aquelas coisas horríveis. Amém? Isso é palavra de salvação, irmão. Eu recebi ela primeiro, é por isso que eu chorei tanto. Por isso que eu recebi tanto. Eu preciso me alinhar também, assim como você também precisa. Nós, como corpo de Cristo, irmãos, estamos caminhando para a perfeição. Ninguém é perfeito aqui. Eu coloquei 3 exemplos de pessoas, irmãos, que agiram errado e tiveram uma semeadura horrível. Os filhos de Eli, irmãos, eles eram terríveis. E Deus alertou Eli. Seus filhos fazem isso e aquilo. Eli, conserta aí, Eli. Age, Eli, faz alguma diferença, Eli. Olha, eles estão defamando a minha pessoa. Eles estão falando aí, eles estão fazendo, estão tendo. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. O que você fala não tem tanto peso, mas o que você faz tem. É a sua atitude que as pessoas estão esperando, não o que você fala. Porque falar, como todo mundo diz, falar é fácil. Agora, praticar é diferente. Amém? Então os filhos de Eli estavam lá fazendo aquelas coisas, irmãos. E eles foram retirados da terra, irmãos. Morreram por causa do pecado. Por causa daquela coisa horrível que eles estavam fazendo. Deitando com mulheres, irmãos. Deitando com mulheres lá no lugar santo. E a gente, irmãos, trata o nosso corpo do mesmo jeito. Quando a gente não é casado. E até quando é casado. É verdade, irmão. Desrespeitamos a Deus, desrespeitamos o nosso corpo e desrespeitamos o nosso cônjuge. Saul, irmão, foi avisado, não faz assim. Você precisa da unção trabalhando a seu favor. Saul não aceitou, irmãos, e a unção foi retirada dele. O reino foi retirado dele. Deus não vai tirar o espírito dele, irmãos, de dentro de você. Mas você vai ficar tão frio, tão frio, tão frio, que você não vai querer mais saber de igreja. Porque a condenação tomou conta da sua mente. Sansão, irmãos, foi um homem consagrado desde o ventre, quando nasceu. Não vai beber vinho, não vai cortar o cabelo, não vai sair com mulher nenhuma de outras tribos. Mas não, irmãos, ele queria o que era perigoso. Ele queria o que estava lá, do outro lado. Preferiu se deitar com prostitutas, irmãos, e escandalizar aquilo que ele tinha recebido. E aí o que aconteceu, irmãos? A unção que estava trabalhando na vida de Sansão também foi retirada. Eu não quero ter uma história triste, irmão, como um cristão. Eu não quero ter uma história de uma pessoa comum. Eu não quero ter uma história de alguém que não fez nada. Eu não quero ter uma história de alguém que não influenciou ninguém. Não, eu quero ser conhecido como alguém que influencia pessoas. Eu quero ser conhecido como alguém que deixa as pessoas loucas, que incentiva elas, que tira elas do poço, que tira elas do pecado, que tira elas da maldição, que tira elas desse medo, que tira elas dessa prisão, dessa mente de condenação. E eu estou diante de um povo, irmãos, que vai andar desse jeito agora. A partir de agora, você vai andar desse jeito. Aleluia. E eu vou finalizar nisso aqui para a gente fazer a ceia. O pastor Kel vai fazer a ceia. 1 Coríntios 11, 28.
Irmão, eu chorei tanto aqui, porque eu senti mesmo vergonha, temor mesmo. Nós não precisamos, nós não podemos tratar Deus dessa maneira. Nós não podemos mais tratar o Espírito Santo dessa maneira. Nós não podemos mais andar do jeito que nós estamos andando, fazendo as coisas do jeito que nós queremos fazer. Às vezes, irmão, um líder se levanta para te repreender ou para te exortar, é para o seu crescimento. Só que a pessoa não quer ouvir, porque se ela ouvir, ela sai da igreja. Ah, não gostei do que foi falado para mim. Irmão, se você sair daqui e for para outro lugar, você vai ser repreendido lá. Se você não conseguir ser repreendido lá, você vai em outra igreja, vai ser repreendido lá, vai sair de lá também, e quando você for ver, você não está em igreja nenhuma, porque toda igreja, irmão, vai precisar com que você cresça. E para você crescer, você precisa ser ensinado, você precisa ser cobrado, você precisa ser exortado. Precisa acontecer isso. Quando você entra na sua empresa, você passa por 3 meses de experiência. Se você não fizer o seu serviço certinho, de acordo com o que o seu chefe passou, você não passa na experiência. Tem pessoas que acham que está na experiência com Deus até hoje. 15 anos de evangelho. Não, Deus, não cobra de mim não, porque eu estou na experiência. Não, Deus, não cobra de mim não, porque eu ainda estou fazendo algumas coisas, ainda eu sou bebê. Irmãos, olha, eu vou falar para você, a igreja de Pirituba, graças a Deus, nós recebemos palavras, irmãos, que isso nos bomba por dentro, nos faz crescer. Não que as outras igrejas não recebam essa palavra, mas eu acredito dentro de mim, irmãos, que desde o tempo que eu estou aqui, eu tenho recebido tanta coisa, e eu peguei e agarrei isso, e é por isso que eu estou voando, e eu vou voar mais. Irmãos, e você não vai me segurar não, porque se você segurar aqui, ó, eu vou levar junto com você, eu vou levar você junto comigo. Eu vou agarrar você, eu vou levar você. Porque eu não admito que você fique paralisado, eu não admito que você fique aí. Sabe por quê? Porque Deus não chamou para um correr e o outro ficar olhando. Todos vencem, todos correm, todos avançam, todos prosperam, todos andam no poder, todos fluem nos dons, todos cooperam com o reino de Deus. Todo mundo, irmãos, Deus quer você para trabalhar com Ele. Deus precisa fazer isso com você. Então, se o seu líder, o seu pastor, a sua liderança setorial te cobrar de algo, irmãos, se sinta privilegiado de receber uma orientação. Porque se ele não se importasse com você, ele não iria atrás de você. Se ele não quisesse que você crescesse, ele não perguntaria se você quer trabalhar. Ele não perguntaria se você quer avançar. Mas existe aqueles, irmãos, que querem trabalhar, mas também não falam. Você precisa se expressar. Você também precisa procurar o pastor e dizer: pastor, eu estou disponível para você. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é que essa é a minha vida, irmãos. Eu amo estar aqui. Ó, se fosse por mim e pela Érica, eu já falei para eles, eu daria o meu coração para eles. Eu daria mesmo. Eu amo demais eles, eu amo muito. Se pudesse tirar de mim, eu dava para eles, irmãos. E eu falo isso como amigos. Mas como pastor, como pastores, eu faria mais. Ele está chegando um tempo, irmãos, que eu vou ter dinheiro e eles vão ser muito abençoados por mim. Só que, irmãos, enquanto eu não tenho dinheiro, eu vou dar o meu coração para ajudar eles aqui nessa igreja. Vou dar o meu coração, eu vou dar a minha força. Eu me mato batendo caixa no meu trabalho, eu me mato lá, irmãos. Acabo lá, me acabo. Mas quando tem uma faxina aqui, pode contar comigo, Edson. Pode contar comigo que eu venho. Ah, tem que montar a barraca aí no dia de festa, cara, pode me chamar, eu tô aqui, cara. Não é só por você não, é porque eu amo a Deus, cara. Esse é o lugar onde eu sou alimentado. Esse é o lugar onde eu recebo alimento, cara. Eu preciso estar aqui, meu filho ama vir aqui. Meu filho ama estar aqui, irmãos. Se eu não consigo cuidar do lugar onde eu sou alimentado, não consigo trabalhar no lugar onde eu sou alimentado, para onde eu vou? Para onde eu vou? Nós temos que dar graças a Deus porque nós temos um homem de Deus cuidando de nós, irmãos. Íntegro, que respeita as pessoas. E olha, deixa eu te dar um segredo para você, irmãos. O Edson acredita nas pessoas. É do caráter dele. Você pode ser um traste. Você pode ser o pior, que ninguém quer ficar perto de você. O Edson olha para você e fala assim, ó: você tem futuro. Você tem futuro. E ele te treina, irmãos. E olha, vou falar para você, todos sabem como eu cheguei aqui. Eu era juvenil.
Hoje não, irmãos, olha aqui, graças a Deus, olha o que eu estou fazendo, olha como eu estou pregando, olha como o Espírito Santo tem me ensinado, olha como eu tenho... Irmãos, teve vezes que eu tinha vontade de agarrar o pescoço dele, quebrar ele. Ele falava, não, Rica, não é assim, cara, você tem que ter humildade. Irmãos, e eu ficava, nossa, doía dentro de mim, como ele tem coragem de falar isso para mim? Irmãos, mas eu tenho humildade, o que ele fala para mim é para o meu crescimento, então eu pego o que ele fala para mim. O louvor pode subir. Aleluia, por favor. Nós precisamos respeitar o que Deus fez por nós. Nós precisamos respeitar o que Ele colocou nas nossas mãos. Nós precisamos ter temor por Ele. Não há mais temor, não há mais respeito, não há mais consideração com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus fez para nós e através de nós. Não há mais uma cooperação de nós como filhos dele para trabalhar. Sabe, irmãos, eu trabalhei num lugar onde as pessoas falavam para mim assim, eu também sou da igreja, Ricardo. Eu também sou pregador igual você, cara. Eu também sou uma bênção. Quando eu virava a esquina, irmãos, aquele cara estava lá falando um monte de palavrão pro outro rapaz. Passava as mulheres, eles falavam um monte de pornografias. Aí quando saía do trabalho, eu ia lá para casa daquelas mulheres que entregam o seu corpo. E no outro dia, quando eu ia falar da palavra para eles, eles falavam assim, não fala isso aí para mim não, que isso é blasfêmia. Como você é justiça de Deus? E eu falava, como é que esse cara está falando assim para mim? Ele falou para mim que ele era cristão e agora eu vi ele fazendo aquilo, falando palavrão. A pior coisa que existe, irmão, é crente boca suja. E aí o cara gastava dinheiro, todo o dinheiro dele na casa lá das mulheres lá, com prostituta, tendo uma mulher em casa. Agindo de uma forma insana, insolente com Deus, desrespeitando a Deus. Não, irmãos, eu não estou falando com o povo que pratica isso. Você não é assim. Você não é desse jeito. Você respeita a Deus. Você tem temor por Deus. Você ama a Deus. E você não quer fazer isso mais. Se você estiver fazendo, irmãos, pare agora. E Ele vai te aconselhar e Ele vai te levantar. Amém? Vou passar para o pastor Kel. Obrigado.